Senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, shalom a todos, dá as boas-vindas aos garagistas aí. Solicito aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Os caras são... Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Justificativa de ausência, número 113 de 2024. Justifico a ausência do vereador José Paulo Ferrarese, conforme artigo 99, a linha D, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, nas sessões: sessão plenária do dia 30 de julho de 2024. Criciúma, 30 de julho de 2024. Thaís Valim, assessora parlamentar. Sessão do dia 30 de julho de 2024. Expediente: projeto de lei número PE 53 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número PE 54 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número PLC do Executivo 13/2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número PL 50/2024, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimentos números 332 e 333, de 2024, do vereador Nicola Martins. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Fará uso desse espaço conforme solicitação do vereador Zairo Casagrande, vereadores de Cocal do Sul, as senhoras Roseni Barbosa e Maria Luísa, e o vereador Visservânio Fontana. Vereadores que cederam o tempo: Arleu, Toninho, Rosengue, Zairo, Giovana Zanetti, Ferrarese, Obadias, Kaminski, Tita, Nicola, Márcio. Desta forma, convido para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. São 11 vereadores, só poderia confirmar para mim? Confirma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O tempo do Paulo não pode ir. O Paulo, então, não está aqui. 10 tempos. 10. Convido o vereador Zairo Casagrande para dar as boas-vindas aos nossos convidados. Senhor presidente, mesa, vereadores e vereadoras, público presente, queria saudar todos os comerciantes de automóveis aqui presentes, que vêm a essa casa expressar as suas razões, os seus objetivos, e transforma essa casa num verdadeiro ambiente de debate de assuntos da nossa cidade. Mas queria agradecer aos vereadores que cederam seu tempo,
aos nossos colegas de Cocal, a Neiga, posso chamar assim, vereadora? Maria Luísa e o Toco. O Toco, quando nós fizemos a reunião com a direção da CETEP, ele entrou junto com os engenheiros da CETEP. Eu achei que você fosse engenheiro-chefe lá da obra, da SC 108. E depois que eu vi que também era vereador. Então, senhor presidente, nós estamos fazendo algo inédito, porque essa obra, ela atinge, justificar os vereadores de Uruçanga, o Nel e o Luan, que tiveram um compromisso com o prefeito e pediram, então, escusas, estarão juntos na vistoria de segunda-feira. Essa é uma iniciativa, foi trazido para nós quando nós participamos de uma homenagem, na verdade, em Uruçanga. Nós levamos o nome do Heraldo Luiz da Silva, o Janguinha, todos vocês conhecem, para uma homenagem em Uruçanga. E lá foi, primeiro, assustadora a viagem, porque a cidade, a SC 108, ela se tornou, vereador Rosseng, uma obra irreversível. Ela está tão esburacada, e aí vocês podem relatar melhor, os vereadores de Cocal, ela está tão esburacada de Criciúma a Uruçanga que não tem mais o que fazer. Essa obra agora tem que ir para frente. O Tita conhece muito de obra, chega um ponto que é ir para frente e ir para frente. Mas, ao mesmo tempo, é uma obra caríssima, que pode atingir 300 milhões. É uma obra que vai significar uma grandiosa via rápida, senhor presidente, para Criciúma. Não vai beneficiar apenas o Cocal do Sul, não vai beneficiar apenas Uruçanga, mas todo o Vale do Braço do Norte, todo o acesso à Serra do Rio do Rastro. Então, hoje nós começamos esse debate, é um prazer tê-los aqui, fiquem à vontade, vamos conversar. Então, eu gostaria de ouvir a opinião dos três vereadores sobre o que vocês têm sentido, o que vocês perceberam na reunião com a empresa executora da obra, porque uma empresa dessa não coloca o seu proprietário, não coloca o seu CEO numa reunião se não estão extremamente preocupados. Então, fiquem à vontade para nós fazermos um debate, agradecer meus colegas pelo tempo cedido. Senhores vereadores, Vossa Excelência, tem um tempo de 32 minutos para discorrer. Pode ir. Senhor presidente, boa noite. Aos demais vereadores presentes na Casa Legislativa, meu boa noite. E a todos hoje aqui presentes na Casa Legislativa de Criciúma, que é a Casa do Povo, meu boa noite. E todos que nos assistem pelas redes sociais, deixo meu boa noite também. Nós fomos convidados para a reunião na empresa CETEP, e venho dizer que hoje, né, a empresa CETEP, para mim, é uma das melhores empresas da América Latina em questão de obras. Eles, quando ganham uma licitação, é a garantia de obra concluída. Se tiver a contrapartida do poder público municipal, ou estadual, ou federal. Então, a gente não quer, né, de maneira nenhuma, que essa empresa ela peça dispensa da obra, da 108, porque se o governo, né, cumprir com o que já foi conversado várias vezes, é uma obra que ela vai concluir com excelência. E o início da obra já se deu, muitas vezes eu já falei, vocês passam em frente à empresa Small Glass, uma das empresas mais importantes que nós temos na nossa região aqui, multinacional, que tem várias regras para se cumprir, né? Até mesmo para entrar dentro do pátio dela. Hoje a gente passa ali, vê aqueles buracos em frente à empresa Small Glass. Parece até, já várias vezes eu falei na tribuna de Cocal do Sul, que parece um criador de tilápia, né? E tivemos sorte também que até hoje não houve nenhum acidente. Porque quem ia arcar se alguém acontece um acidente naquela rodovia, colocando em risco, né, até nós, cidadãos de Criciúma, Cocal do Sul, Uruçanga, Orleans, quem desce também para essa região aqui. Ali ficou, né, conversando lá com o pessoal da CETEP, o lote 1 ficou de Cocal do Sul, né, a Uruçanga, o contorno do anel viário é o lote 2, e o lote 3 é de Cocal a Criciúma. Hoje tem um empecilho, o que é? Que eles têm que entrar dentro do lote 2 para poder executar o lote 1, né, e o lote 3.
porque eles precisam da matéria-prima de pedra, arião, que vai sair de um terreno lá do seu Rudinei Meneghel. Mas o que está acontecendo? Nós não temos licença ambiental, né, nessas obras, só temos licença ambiental prévia, e também até hoje não foi indenizado ninguém sobre esses terrenos onde vai passar o contorno do anel viário da rodovia 108, porque a rodovia 108 ela não vai mais passar no centro de Cocal do Sul. Ali vai virar uma rodovia municipal. A 108 vai ser o contorno do anel viário que hoje vai contornar Cocal do Sul. Então, eu vejo que necessidade de autoridades como os deputados, né, estaduais, em ajudar também nós nessa empreitada dessa obra, porque é de extrema importância, como falou o vereador Zairo aqui, é importante para Criciúma, Cocal do Sul, para o desenvolvimento da nossa região, não só de Cocal, de todo o extremo sul aqui de Santa Catarina. Seria isso aí, presidente. Boa noite, muito obrigado. Senhor presidente, muito boa noite. Obrigada pelo espaço de Cocal do Sul estar participando hoje dessa reunião que traz como tema, né, o nosso anel de contorno e a SC 108. Quero cumprimentar as vereadoras da casa, cumprimentar em nome da bancada do Progressistas, né, o Kaminski, cumprimento a todos os vereadores aqui presentes, a todo o público que nos acompanha e também cumprimentar os comerciantes de veículos, em nome do Rafael Golo, que é lá do nosso município, cumprimento a todos os presentes. De fato, essa é uma discussão, senhores vereadores, senhor presidente, que vai longe, né? A gente já percebe isso, que essa luta ela é uma caminhada que vai doer, né? A gente já passou por isso, nós já tivemos novelas como essas, né? A exemplo da SC 442, que está para ser finalizada, dentre outras obras aqui em Criciúma, e, infelizmente, essa novela continua em relação aos términos das obras que são iniciadas e não são finalizadas. Entra governo e sai governo e a gente não tem a responsabilidade do cumprimento das obras que estão em execução. Né? Eu gostaria de dizer que o governo do Estado é responsável, sim, e ele precisa dizer para que veio, né? E, primeiramente, precisa cumprir com os projetos que estão em andamento e, principalmente, projetos como este, que são de suma importância para o desenvolvimento das cidades. Não é um município que nós estamos falando ou defendendo, mas toda uma região, né? Uma obra importante para a região sul. Nós estivemos, sim, na CETEP, fomos recebidos pelos engenheiros, né? E o seu Zé, que nos recebeu de prontidão, e a gente quer, sim, que a empresa seja respeitada e possa fazer o seu dever de casa. Né? Nós temos aí uma licitação, nós temos aí todo um projeto e todo um planejamento para ser executado e não está sendo cumprido. Na CETEP, o engenheiro nos explicou muito bem o que falta. As desapropriações. Foi comentado aqui sobre as licenças, e pelas informações que nós obtivemos, as licenças já foram sanadas, né? Inclusive com dispensa de licitação ambiental. Então, as licenças, pelo que a gente sabe, né, está resolvido. Agora faltam as desapropriações. E, infelizmente, né, a desapropriação, que era para ser a primeira preocupação do projeto, nós estamos discutindo desapropriação no meio, né, no andar da obra, né? Isso, gente, e isso é inadmissível, né? O Estado permitir que isso aconteça, liberar uma obra sem desapropriação. Até porque a gente precisa de material lá do trecho 2 para ser utilizado no trecho 1, né, vereador? E assim sucessivamente. Então, não tem como a CETEP fazer o seu trabalho de forma continuada se não haver as desapropriações. Inclusive, o engenheiro mencionou para nós que em 1 ano de obra foram utilizados pouco mais de 1% do valor da obra. E a CETEP não pôde trabalhar em continuidade nos trechos justamente porque faltam as desapropriações. O
novo governo assumiu, e penso que é de conhecimento de todos aqui, em fevereiro, né, foi feito ali um cumprimento de uma liberação de 60 milhões para que sejam utilizados em 2 anos para ser executado esse trecho 1 e 3, que é justamente a SC 108, né, essa duplicação. E só que até o momento as obras estão paradas, inclusive a gente veio percebendo que nem máquinas mais a gente possui no trecho, principalmente aqui de Criciúma a Cocal do Sul. E a CETEP, por meio do seu engenheiro e presidente, eles foram claros. Se isso não for feito, né, se eles não derem total atenção a essa questão da desapropriação, eles vão paralisar a obra, se já não paralisaram antes das eleições. Então, é isso que figura hoje, né, no cenário dessa obra, e isso é justamente o que a gente não quer. E eu custo a entender por que tanta dificuldade de colocar em prática esse projeto. Né? Porque a gente acompanha, a gente sabe que o Estado também tem dinheiro, né? Tem dinheiro, então, por quê? E não é só essa, são outras também. Então, o Estado, ele precisa, sim, ter essa responsabilidade, ter um olhar para a infraestrutura do nosso Estado e principalmente aqui para o Sul. A fatia de desapropriação, né, pelas informações que obtivemos nesses 2 trechos da SC 108, ela corresponde de 3 a 5 quilômetros, né, o que corresponde aí de 5 a 10 milhões de reais nesse trecho que seriam investidos para a questão das desapropriações. Então, para o Estado, a gente falar aqui de 5 a 10 milhões para liberar a empresa para trabalhar, não é nada, né, senhor presidente? Convenhamos que é possível fazer. Então, o que falta? O que falta para, pelo menos, a gente tapar os buracos, né, que estão aí ao longo da nossa SC? Buracos que acabam deteriorando o asfalto que ali está, e daqui a pouco a gente vai gastar mais e mais e mais, né, no orçamento para concluir esse trecho. Enfim, são questionamentos que a gente faz e que a gente precisa da união de todos, né, principalmente Criciúma, Cocal, Uruçanga, enfim, de todas as câmaras de vereadores, para a gente estar cada vez mais enaltecendo, né, o discurso, se for possível a gente ir até o governador, sim, porque não, numa comitiva de vereadores do Sul, para que, de fato, isso seja respeitado, né, e que o Estado, de fato, fale para que veio e se responsabilize, porque como está, não pode ficar. Como o vereador que me antecedeu falou, graças a Deus, nenhum acidente até o momento não ocorreu, mas, né, fica um mas e 3 pontinhos. Então, é isso que a gente quer. A gente quer que a mobilização seja intensa. A gente sabe que a gente vai entrar em um período eleitoral e a gente precisa, mais do que nunca, fazer valer a nossa força. A gente precisa ser ouvido e a gente precisa ser respeitado para que essa obra ela aconteça na prática. A gente não quer dizer aqui que a obra vai levar 10, 20, 30 anos, a gente não quer acreditar nisso, mas a gente já tem exemplos disso, né, no Estado, mas a gente não quer acreditar que o governador nos faça passar por isso aqui no Sul, o Sul que já foi tão penalizado, né, pelas questões de investimentos, tantas regiões crescem e tanto hoje, e o Sul não pode ficar esquecido. Então, que a nossa voz seja ouvida, que a nossa mobilização ganhe cada vez mais força, que a gente possa contar, sim, com a Câmara de Vereadores de Criciúma, com todos vocês, para que isso não esmoreça. Nós precisamos desta obra, e até eu digo, assim, senhor presidente, que essa obra era para ter iniciado lá pelo ANEEL, e não pela SC. Né? Eu acho que faltou essa cobrança pelas nossas autoridades
a gente está fazendo meio que um papel inverso. Eu falo da minha visão, né? Eu posso estar errada em relação a isso. Só que a duplicação concluída na S68 para Cocal do Sul, ela fica ruim sem o anel viário, ainda mais ruim, né? A gente vai formar aí um funil, né, onde vai prejudicar ainda mais o trânsito na área central da cidade, porque tudo vai funilar ali e ainda vai demorar ainda mais em horários de pico a questão do trânsito. E isso é ruim para quem é de Cocal, para quem vem de Uruçanga, para quem vai de Criciúma e tudo mais. Então, acaba penalizando toda a região. Então, a gente conta, sim, com apoio para finalizar. A gente também está à disposição aqui para o debate, para a gente, né, poder debater sobre o assunto posteriormente. E que, de fato, né, a gente tenha esse respeito enquanto sul de Santa Catarina. A gente precisa levantar essa bandeira, fazer a coisa acontecer, e, para isso, só com a participação, o comprometimento e a união da nossa região. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada pela atenção e obrigada a atenção de todos. Vereadora. Está funcionando? Pode ser outro. Boa noite, senhor presidente, a mesa diretora, a composição da mesa diretora, as mulheres aqui presentes, né, as vereadoras. Gostaria de cumprimentar o meu conterrâneo, Toninho, né, sempre muito bom estar aqui, e agradecer o convite do vereador Zairo por nos convidar para vir aqui estar conversando com vocês. Confesso que eu achava que vinha aqui para estar de mera espectadora, estar ali assistindo e participando da sessão de vocês, por saber agora, nesse momento, que a gente estaria juntamente a vocês debatendo sobre isso. Então, eu queria falar um pouquinho sobre quando iniciou, né, essa campanha, esse projeto. Eu lembro claramente que em Cocal do Sul, era na época do governador Eduardo Moreira, também iniciou esse projeto, juntamente, claro, com outras cidades da região, o projeto desse anel de contorno viário. Foi feita uma audiência em Cocal do Sul, em meados de 2018, e foi apresentado esse projeto para os moradores sul-cocalenses, e teve, na audiência, teve alguns pedidos de mudanças, de alterações, algumas pessoas que estavam falando que iam ser prejudiciais, a questão de comércio até, que não passaria e acabaria destruindo a questão de comércio deles, a questão de área de área rural também. Mas, enfim, teve essa audiência, e depois eu lembro que, quando veio o Moisés, ele também abraçou essa causa, esse projeto. E ele veio em Cocal do Sul, foi feita a assinatura, e ele deu o pontapé inicial assinando o projeto de anel de contorno viário. Só que agora, no governo do Jorginho, está dando continuidade, mas a gente teve essa reunião que o Zairo acabou provocando lá na CETEP, porque a gente via a dificuldade que está, né? A construção, na verdade, ficou um bom tempo lá em São Simão, com algumas máquinas paradas, e só deixando, e não deu continuidade. Como a vereadora Maria Luísa já explicou, fomos muito bem atendidos lá, e realmente eles nos explicaram que falta os valores até irrisórios que podem ser da continuidade. Segundo eles, se não desapropriarem e não virem a parte do meio ambiente, eles vão parar com a máquina. Então, a gente viu também que, na verdade, é um projeto meio que eleitoreiro. Cada vez que começa a eleição, começa-se a trabalhar esse projeto. Mas eu vejo que nós precisamos, sim, se unir, não só as câmaras de vereadores, mas também a sociedade civil. Tem que chamar esse povo, porque é através de pressão, é através de união que vamos conseguir dar continuidade nesse projeto. Precisamos muito trabalhar em parceria. Não existe partido A ou B, existe, sim, a união das pessoas.
Muito obrigada. Vereadores, nós temos 14 minutos. Se algum vereador... Vereador Tita Belloli, Vossa Excelência já tinha cedido o seu tempo, né? Já tinha. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, aos vereadores de Cocal do Sul, sejam bem-vindos. Bom, primeiramente, como também tive na Secretaria de Infraestrutura do município, tenho um pouquinho de experiência em relação a essa questão de desapropriação. Primeiro, uma obra desse tamanho tem que ver se o governador realmente tem intenção de fazer essa obra. Porque é como se fosse uma obra municipal. O prefeito ele tem que querer fazer a obra. Então, eu acho importantíssimo esse movimento, né, das câmaras de vereadores e da sociedade, mas, a princípio, teve já essa conversa, vou fazer umas perguntas para vocês, eu estou bem fora desse assunto, né, estou me inteirando agora, depois que o vereador Zaire trouxe para cá. Teve esse assunto tratado com o governador, junto com os deputados aqui da região, até porque nós temos vários deputados aqui, né, e podem também fazer esse trabalho juntamente com todos nós e com vocês. A questão da desapropriação. É muito fácil falar, né? Ah, não está desapropriado. Eu acho que é legal fazer a conversa com a CETEP, mas a conversa tem que ser feita com o governo, porque o governo tem que dizer onde é que está. Mas tá, porque falta desapropriação. Tá, mas onde é que está essa desapropriação? Ela já está em andamento? Tem protocolo? Não tem? Porque, às vezes, é muito fácil tu falar, mas também não saber aonde está o problema. Então, por isso que era bom levantar esse assunto com o governo do Estado e ver realmente se o governador tem intenção de fazer essa obra, porque essa obra é um valor bem significativo. Porque não adianta, como o vereador Zaire, até eu escutei ele também na imprensa, no rádio, daqui a pouco nem vai estar mais, não vamos estar mais aqui para ver essa obra. Então, se o governador não tem intenção de fazer uma obra desse tamanho, então por que não readequar o projeto? Então, é mais fácil do que a gente ficar brigando e não ter um resultado lá na frente. E quem sofre é a população, como você mesmo falou, daqui a pouco pode alguém se acidentar, cair num buraco daquele, perder a vida, e daqui a pouco vai acontecer, porque está muito perigoso ali mesmo. Então, eu acho que esse movimento tem que ser levantado com o governo do Estado, com o governador. O governador ele tem que dizer, não, a obra tem que ser feita, não adianta ficar enrolando. Se não vai fazer, vamos readequar o projeto. Tem que se jogar claro, né? Porque daqui a pouco vai virar aí o nosso anel viário. Nosso anel viário não está pronto ainda. Aqui que liga a Zuleima ao Rio Maina. Então, são detalhezinhos, mas aprendam. Isso eles cobravam de mim aqui, os vereadores. Mas tem desapropriação. Então, eu quero ver onde é que está a desapropriação. Onde é que está o protocolo? Está no IMA, não está? Então, isso é importante que vocês façam também. Vereador Miri D'Agostinho. Já cedeu, já fiz a leitura. Senhor presidente, novos vereadores, saudar os nossos convidados nessa noite, a Nega, a Maria Luísa e também Fontana, e dizer que essa pauta é de suma importância, né? Acreditamos que o governo, quando assume o governo, ele tem o ônus e o bônus. E por isso que, quando era um projeto do então ex-governador Eduardo Pim Moreira, passou o governador Moisés, se o povo estava acreditando que o governo Moisés era um bom governo, tinha votado nele. Então, ele mudou pensando que o Jorginho faria essas obras. Então, uma obra de suma importância. Eu me lembro muito bem que trabalhei na Eliane 12 anos, vi a Marroca, que hoje essa empresa é ex-Eliane, que com certeza precisa dessa área também, que possa escoar a sua produção. É uma pauta de muita importância, sim. Então, é tipo a BR-101, que lá atrás me lembro dos movimentos que foi feito aqui também, nesta casa, para a duplicação. Então, nós temos que ser solidários, é uma obra regional, esse anel viário, e por isso quero me compartilhar, quero estar junto com vocês, também levando a nossa mensagem, o nosso apoio, falar com a bancada do Sul, que nós temos os 8 deputados, que possam juntos, sim, interagir junto com o governador, para que possa dar andamento. Uma obra muito importante,
e nós nessa casa, que estamos também aqui, a maioria dos vereadores da bancada do governo do Estado, né, vereador Nicolas, podemos junto construir uma saída juntos, possamos com certeza fazer com que a geração de emprego e renda, vereador Zairo, possa realmente caminhar. Então, o desenvolvimento dessa região passe por essa grande obra. Muito obrigado. Vereador, agora sim. Decano, Antônio Manuel, famoso Toninho da Embrarite. Vossa Excelência tem o tempo necessário. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas que nos acompanham, o Juninho lá está nos prestigiando com a presença dele. Cumprimentar em especial a Maria Luísa, o Vânio, a minha conterrânea Nega, lá do Rio América. Rio América Alto. Tem um baixo, né? Bem, o primeiro, subo essa tribuna para parabenizar o trabalho de vocês, porque eu me lembro aqui nesta casa, o vereador Arleu acompanhou, que a gente era vereador, no mandato de 2011, 2012, no qual fui presidente, a BR-101 ela estava adormecida e não saía do papel. Um certo gargalo que nós tínhamos, a Ponte da Cabeçuda, o túnel do Formigão aqui em Tubarão, lá em Paulo Lopes, aquele outro túnel que tinha lá, tal. E, naquela época, nós pegamos e nos unimos com todas as câmaras de vereadores em torno da BR-101 e nós, nega, vestimos a camisa e nós fomos para Brasília. Lá em Brasília, o ministro Alfredo Nascimento, que era o ministro do Transporte, nos atendeu. Fizemos todo um trabalho e foi daí, deste momento, que a Câmara de Vereadores assumiu todo esse trabalho, no qual nós contratamos um helicóptero para mostrar como estava a BR-101 interditada com todos os carros que não se movimentavam. Tudo que nós fizemos e levamos, apresentamos, foi daí que saiu do papel. Porque daí despertou os deputados que estavam adormecidos também. Os deputados que nada faziam, para nesse sentido de se fortalecer, se juntar para que a BR-101 de Florianópolis, a Passo de Torres, fosse executada. E esse trabalho tem que ser da maneira como vocês estão fazendo. Se juntar todas as câmaras aqui em torno do segmento que se utiliza aqui dessa BR que nós temos aqui, que é essa conclusão dessas obras que vai a Uruçanga, daqui vai para Orleans, vai para... Enfim, para todo o segmento que tem voltado para a nossa região, essa via aí que é tão importante, né, como disse aqui o vereador Miro, para o nosso desenvolvimento econômico e tudo. E é dessa forma que nós temos que trabalhar e se unir, sim. Se unir por um projeto que é importante e que um projeto que vai trazer muito benefício para a nossa cidade. E agora nós temos, conforme o Miro falou, despertar os nossos deputados, sim, que eles têm que abraçar a causa. E eu também não entendo porque um governador que assume e diz que está trabalhando estrada boa para o estado de Santa Catarina, ele tem que botar nesse projeto dele, Estrada Boa, a conclusão dessa nossa obra aí, que é tão importante para nós, que é a conclusão dessa via que nós temos aí brigando por ela. Então, conto com esse vereador, acho que o Nicolas aqui, o Juarez de Jesus, o Badias, que agora estão na base do governo também, que faz parte do governo do PL. A Nega também, né, Nega? Agora também está isso com o PL. Nós temos que... PSD? Não, quem me botou no mato aí, então, foi o Juarez ali, nós estávamos falando ali. Mas tudo bem, que bom, está no nosso partido. É a vice-PP. Então, eu acho que tem que se unir aí, nós temos que, diferente de sigla partidária, nós temos que se juntar e trabalhar pelo projeto único, que é o desenvolvimento e o segmento dessa melhoria da nossa estrada aí de Uruçanga a Cocal e de Criciúma, enfim, todo o segmento aí constituído da logística da nossa região. Vereador Salésio Lima, cedeu o seu tempo. Te enganaram. Senhor presidente, vereadores, cumprimentar os vereadores de Cocal e as vereadoras, Nega, em nome do PSD de Criciúma, os vereadores aqui, que somos 5, né? Seja bem-vinda. Estava ali quieto, não ia nem falar. Mas, como eu trabalhei 41 anos no Estado, e justamente no antigo DR, no DEINFRA,
E existia uma responsabilidade técnica, e ultimamente os governos estão políticos. A responsabilidade técnica era justamente essa: fazia-se um projeto, indenizava-se para depois começar a obra. Hoje invertiu-se a situação, se faz uns projetos eleitoreiros e aí depois não se dá conta. E aí, às vezes, pensam que a empresa que vai pegar é uma empresinha que não vai dar conta, coisa parecida, mas nós temos uma grande empresa, que é a CETEP, e que tem responsabilidade. E aí o governo do Estado fecha os olhos. E falaram muito bem, tem dinheiro no governo do Estado. E o lugar de buscar, senhores vereadores, e nós também me coloco à disposição, é lá na porta do governador Jorginho. É lá que tem que ser batido. E é lá que tem que ser levados os deputados junto conosco. Uma mobilização muito grande. Porque senão, fecham os olhos. Estamos no período eleitoral e nem assim estão olhando. É perigosa a mudança quando muda de governo, quando muda, porque muda-se tudo. E as pessoas não conhecem mais, não sabem as obras que têm. Então é difícil. Parabéns a vocês, vereadores e vereadoras, e nos unimos para que essa obra saia do papel. Mas volto a dizer, se não for com o governador do Estado para redimir essa irresponsabilidade. E aí volto, o Anel, o Tita falou, também tem indenização, e é por isso que não está andando. E é justamente por isso. E aí faz-se de conta que está um governo maravilhoso, mas nós estamos sofrendo aqui na ponta. A incompetência de quem fez lá atrás. Parabéns a vocês. Vereadora Giovana Zanetti. Boa tarde, presidente, os colegas vereadores de Cocal, sejam bem-vindos, todos nós aqui que estão assistindo também, vereadora. Na verdade, eu me ative bastante e eu penso que o Tita falou uma coisa bem forte. Quando o governo quer, ele faz. A gente viu que nós tínhamos uma obra que esta casa que se comprometeu. Nós fizemos várias audiências públicas lá no São Domingos, na Vila Maria, lá. Que até hoje eles estão esperando a pavimentação do acesso às penitenciárias. Foi uma obra que já estava com o projeto pronto, licitada. Troca governo, já tinha empresa ganhadora. Simplesmente porque trocou o governo, não se deu continuidade. E quem é que está sendo prejudicado? As pessoas que estão lá. E hoje tem uma penitenciária masculina, uma penitenciária feminina e o CASE. E cadê a obra? Faz 2 anos de governo Jorginho Melo. E realmente, eu acho que o Tita falou tudo. Tem que saber se o governo quer fazer ou não quer fazer. Porque se ele não vai fazer, realmente não vai ter continuidade. É o que aconteceu com a gente. A gente fez audiências públicas, fomos há 8 anos a Florianópolis. Quantas vezes fomos? Então não adianta. Então eles têm que fazer. Né? Tem que ter a vontade do governo para fazer. Era isso que eu queria falar. Mais algum vereador queira se manifestar? O vereador Tita fez algumas perguntas, vereador ou vereadora, possam responder a respeito de reuniões com o governador ou com o deputado. Então, senhor presidente, vereador Tita, nós temos a bancada do PL lá em Cocal do Sul, que acompanha, né, sempre com reuniões na Casa Agronômica mesmo, junto com o governador. E, de fato, para mim, o principal start foi justamente em fevereiro, quando o governador se comprometeu, temos 60 milhões para, em 2 anos, finalizarmos a duplicação da 108, pelo menos, né, que é o grande problema hoje. Então, se não vai tocar a obra, pelo menos arruma o que foi estragado, certo? E é nisso que a gente se atém hoje. A gente não está nem... Claro que a gente quer que a obra seja concluída, mais de 200 milhões de reais, só que é sonhar e sonhar alto demais, né? Diante de uma leveza, digamos assim, do governo do Estado perante essa obra. Né? Então, se a gente for falar hoje de conclusão desta obra, a gente é bem cético, vamos e convenhamos. Né? Mas, pelo menos, arrumar o que foi estragado.
né? Então, aí sim, aí tem esse problema da desapropriação. Nós, inclusive, no ano passado foi feita uma audiência, a Assembleia Legislativa do Estado esteve em Uruçanga, na comunidade de Santa Luzia, para tratar sobre N situações e principalmente da dificuldade de contorno, de retorno, né, que o projeto ele não traz, não contempla. E os moradores locais disseram que em nenhum momento foram procurados para essa questão de desapropriação, para uma conversa inicial nesse sentido, ou pelo menos para dizer, oi, gente, estamos iniciando a obra, vamos fazer a desapropriação e logo vamos conversar com todos os moradores. Isso não aconteceu, né? Então, de fato, a desapropriação é um problema hoje. E como o vereador Saled Lima falou, a gente começa de trás para frente. Então, esse é o ponto, né? Então, penso que se o governador assinalou e se comprometeu lá em fevereiro, ele vai enrolar até quando? Né? Coloca a questão da desapropriação, a equipe técnica trabalhar em cima disso. Porque penso que não é tão problemático resolver essa questão da desapropriação, certo? Mas está onde a desapropriação? Já está no governo do Estado? Está na liberação de licença? Vocês sabem disso? Não. Vocês têm um protocolo? Não. 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 A informação que a gente tem é que a coisa não está andando. Tá? Essa questão de desapropriação, ela não anda. Vereador, só um minutinho. O vereador Daniel Antunes está cedendo o seu tempo, também quer fazer uma pergunta? Ok. Vereador também Juarez está cedendo o tempo. Meu tempo também eu cedo. Então tem mais 3. Pode continuar, vereadora. Então, é justamente esse ponto. Então, iniciar provavelmente teve um início, né, nessa questão de, principalmente técnica, falando, né, enfim, pelo menos visitar o trecho, eles visitaram e pelo menos tiveram contato com o trecho, né? Então, só que não anda. A própria empresa disse, isso não anda, tá? Não anda. Então, é isso que precisa ser agilizado para que esses 60 milhões eles possam estar sendo aplicados e a empresa trabalhar nesse trecho. E eu só gostaria de concluir a minha fala, porque eu quero agradecer o vereador Zairo, né, que iniciou esse trabalho, né, conversando conosco, e hoje a gente está nesse caminhar, nesse andamento, para que a coisa ganhe cada vez mais força. Então, muito obrigada pela iniciativa e a todos os vereadores também que contemplam da mesma forma essa questão. Obrigada. Não sei se respondi, mas o vereador é Zairo isso que a gente também. tem. Vereador Zairo. Ok. Até queria colocar aqui que o político, sem palavra, ele tem prazo de validade. Vereador Zairo. Senhor presidente, eu estou tentando resumir, né, e ver uma atitude concreta que nós podemos fazer como Câmara de Vereadores. Há uma ligação do nosso município, Criciúma, a outro município, em xeque, uma obra irreversível. Os terrenos que precisam ser desapropriados para a obra não parar hoje, a obra vai parar. Para não parar, são os terrenos do senhor Rudinei Meneghel. Que a gente faça um apelo ao governo do Estado para que esses terrenos específicos, vereador Tita, esses que permitem que a empresa continue na obra, ela vai embora, é certeza, a obra vai parar. Nós precisamos desapropriar estes terrenos, que a Câmara faça uma moção, um apelo, um ofício ao governo do Estado para que essa desapropriação aconteça urgentemente, senão a obra vai parar. E é triste, é lamentável, uma ligação do nosso município, isso é responsabilidade de cada vereador dessa casa atentar para esse assunto. Isso não pode ficar assim, vereadora Nega, vereadora Maria Luísa, vereador Toco, agradeço a presença de vocês. Segunda-feira faremos a primeira vistoria, convido cada vereador a fazer essa vistoria e vamos bater o tambor. É isso que se faz. Independente de eleição, de disputa eleitoral, seja lá o que for. Façamos o nosso papel. Mais algum vereador queira?
Questão de ordem, cedida ao vereador Tita Beloli. Senhor presidente, a minha sugestão seria uma audiência com a Comissão de Obras do Estado, da Assembleia Legislativa, até para saber realmente se estão mexendo na desapropriação ou não. Porque nós, vereadores, se nós for lá perguntar no governo do Estado, eles vão nos enrolar, não vão falar a verdade. Agora, se os deputados estiverem juntos, aí muda a história. E nós temos deputado aqui da região, né, vereador Márcio? Então, né, os vereadores do PL podem nos ajudar, o Kaminsky, né? Então, nós precisamos que tenha essa reunião juntamente com a Comissão de Obras da Assembleia Legislativa. Aí sim ganha um corpo para ver se realmente se é desapropriação ou se realmente o governador não quer botar recurso para terminar a obra. Nós vamos, se é de acordo a todos aqui, a gente poderia marcar uma audiência mesmo com a Comissão de Obra, né, na Assembleia Legislativa lá, levando esse assunto, essa pauta. Acho que é uma excelente ideia. Vereador Salésio. Questão de ordem. Senhor presidente, contribuindo com o nobre vereador Tita, os deputados precisam do secretário de Infraestrutura, que nessa audiência o secretário de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina se faça presente. Nós vamos marcar essa audiência, então, depois nós passamos a informação para todos vocês. O secretário, sem dúvida nenhuma, a gente vai fazer esse encaminhamento. As considerações finais aí dos nossos colegas vereadores de Cocal. Então, até o seu Zário falou, o Rudinei, né, e o Rudimar Meneghel, eles são extremantes com o nosso terreno. Então, nesse terreno que está a jazida de pedra, onde a CETEP precisa entrar para concluir os 2 trechos. Eu posso falar, né, porque eu sou extremante e a gente conversa sempre ali, né, como um bom agricultor, a gente, final de semana, se encosta na seca e fica trocando ideias um com os outros, né? E até hoje, mais ninguém foi lá conversar com esse pessoal. Então, provavelmente, eles não estão fazendo. E no terreno do Rudimar, também, tem a jazida de pedra, e ali tem uma nascente que mais de 50 anos, que o pai dele e o avô dele se criaram naquele terreno, se criaram todo mundo, até hoje eles tiram a água daquela nascente. Tem mais também essa questão ambiental. Tem do seu Mário Candioto, que passa por 4 nascentes também, e também temos todas as nascentes da família Sartor, que se encontra também no Rio Galo, onde vai passar esse contorno do anel viário. Então, assim, eu acho, para mim, vereador, penso eu, tinha outros caminhos, quem conhece ali Criciúma, que entra ali na lanchonete do Mariotti, que sai linha Cabral ali, já está tudo asfaltado, sai lá na escolinha da PAI, podia fazer o contorno por aí, desviar os caminhões por aí, subir pela linha espanhola onde vai passar, já sai lá no Rio Galo, muito mais fácil, não precisava ser duplicado, podia ser um projeto muito mais barato, porque assim, quem vai usar o contorno viário não vão ser os carros que vão desviar de Cocal do Sul, vão ser os caminhões pesados, porque os carros vai ser muito mais perto para eles cortar por dentro de Cocal do Sul, né? Então, assim, eu acho uma obra grandiosa, né, no valor de 220 milhões de reais, né? Temos com a SC, eu vou também vender um pouquinho meu peixe na SC 442, porque a gente trabalha no agronegócio, a gente tem uma pequena frota de caminhão lá. Já faz 10 anos que eu estou esperando a conclusão da SC 442, faltando 1 quilômetro e 800 metros. Porque chegaram lá no trilho de trem, não sei se tem algum engenheiro aí, né? Não chegaram com o ângulo certo, não sei se é o ângulo de 45 graus ou não, então a obra parou lá, por causa que a ferrovia Teresa Cristina quer que chegue no ângulo certo, que tu pare o carro, consiga enxergar os 2 lados da ferrovia, e chegaram com o ângulo errado lá. Então, eu não sei, que foi o engenheiro que fez esse projeto aí, então a obra está lá parada, vai mais 600 mil de indenização, né? Então, assim, ó, já faz 10 anos eu estou esperando, né? Então a CETEP já vai desistir da obra, já pediu desistência da obra, vamos para uma nova licitação. Então, eu creio que vai mais um ano para terminar esse C442. Agora, vocês imaginam uma obra desse tamanho com pista duplicada. Seria isso aí, presidente, muito obrigado, e agradeço aqui o convite do vereador Zário, né? Eu sempre digo,
o político não tem que ser bajulado, o político tem que ser cobrado. Muito obrigado, senhor presidente. Sim, tem nascente. Eu acho que ela vai desviar 30 metros. E eu peguei, bati foto de todas as nascentes e apresentei as fotos dessas nascentes na Câmara de Vereadores de Cocal do Sul. Os vereadores também, considerações finais. Senhor presidente, apenas agradecer. Obrigada a todos pela atenção, a todos que nos acompanharam até aqui. E obrigada pela iniciativa da audiência. Realmente, na audiência, penso que é o momento do preto no branco, né? É nessa audiência que a gente lava, vai saber realmente o que está acontecendo na questão dos detalhes, enfim, e é isso que tem que ter. E a gente espera que a gente possa estar marcando isso quanto antes, né, para que as coisas possam ter um andamento. Então, muito obrigada, senhor presidente, obrigada a todos e uma boa noite. Vereador. Tem 2 minutos. Tá. Só agradecer a todos os vereadores pelo empenho, né? Que a gente viu que todos ficaram envolvidos, estão interessados. A partir daqui surgiu bastante ideias. E queria destacar também que, além da Criciúma, Uruçanga e Cocal do Sul, deveríamos pegar toda a região da REC, todas as prefeituras e todas as câmaras. Eu acho que vai ser um grande ganho se mais pessoas abraçarem essa causa. Muito obrigada. Vereadores de Cocal aqui, essa casa, a partir de agora, né, de uma forma bem efetiva, nós vamos abraçar essa causa, vamos fazer essa audiência, né, porque tem tudo a ver não só com Cocal, com o Sangue, mas também tem a ver com a nossa cidade, né, e nós queremos desenvolvimento do Sul aqui, né, falam tanto do PIB mais baixo na região Sul, mas tem a ver com o governo do Estado. Se o governo do Estado não fizer a sua parte, o Sul não vai desenvolver nunca, né, então tem a ver com o governador do Estado. Vou suspender a sessão por até 5 minutos para nós despedirmos aqui dos nossos convidados e tirar uma foto, registrar esse momento. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Solicitar o adiamento para a próxima sessão do requerimento 332 de minha autoria. Adiamento do requerimento 332. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Da Martins. mesma forma, o requerimento 333. Requerimento 33, adiamento, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel, líder do governo. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de pedir, gostaria de pedir a dispensa do parecer das comissões de saúde, fiscalização e educação do projeto de lei PE 36 de 2024, que institui a lei do zoneamento de uso do solo e da outras providências. O PE 36 de 2024, pedido de dispensa de parecer está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa dos pareceres das comissões do PE 36 de 2024. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao líder do governo, vereador Antônio Manuel. Gostaria, então, de pedir a inclusão na ordem do dia desta sessão do projeto de lei número 36 de 2024, com base no artigo 148, inciso 1º do Regimento Interno. O pedido de inclusão do PE 36 de 2024
na ordem do dia dessa sessão está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. 2 votos. 3 votos contrários. Fica para segunda-feira, próxima sessão. Fechou. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel, líder do governo. Gostaria de pedir também a dispensa dos pareceres das comissões de saúde, fiscalização e educação do projeto de lei número PE 37/2024. Pedido de dispensa de parecer do PE 37/2024 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido foi aprovado por unanimidade a dispensa de pareceres das comissões do PE 37/2024. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel, líder do governo. Gostaria de pedir, então, a inclusão na ordem do dia desta sessão do projeto de lei número PE 37/2024, com base no artigo 148, inciso 1º do Regimento Interno. O pedido de inclusão do PE 37/2024 na ordem do dia da sessão está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Tivemos 1, 2, 3 votos também. Passará para segunda-feira. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao líder do governo, vereador Antônio Manuel. Gostaria de pedir a dispensa do parecer das comissões de saúde, fiscalização e educação do projeto de lei número PE 38/2024, que institui a lei dos projetos especiais e dá outras providências. O pedido de dispensa de parecer do PE 38/2024 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa dos pareceres das comissões do PE 38/2024. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao líder do governo, vereador Antônio Manuel. Gostaria, então, de pedir a inclusão na ordem do dia desta sessão do projeto de lei PE 38/2024, com base no artigo 148, inciso 1º do Regimento Interno. Pedido de inclusão do PE 38/2024 na ordem do dia dessa sessão está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Tivemos 1, 2, 3 votos contrários também. Ficará para a próxima segunda-feira. Dando continuidade, então, ao último inscrito, vereadora Giovana Mondardo, PCdoB. Declina. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Não tem. Terminado o grande expediente, por não ter matéria, foi adiada. Passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 36/2024, de autoria do vereador Obadias Benoni da Silva, que dispõe sobre a proibição de participação de criança e adolescente na Parada do Orgulho LGBTQIAPN+. Foi apresentado um substitutivo global. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade com o substitutivo global e encaminhou para as demais comissões. A Comissão de Obras opinou pela aprovação com o substitutivo. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação com o substitutivo. A Comissão de Educação opinou pela aprovação com o substitutivo. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação com voto divergente da vereadora Giovana Mondardo, que apresentou documento anexo. O substitutivo do projeto está em discussão. Com a palavra, vereadora
Giovana Mondardo, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa noite já a todos os presentes aqui, a todos os colegas vereadores. Eu queria, na verdade, presidente, discutir quase que um conceito estrutural da Câmara de Vereadores. A gente tem debatido isso repetidas vezes e tem demonstrado que a estrutura da Câmara tem se apresentado como uma estrutura muito frágil, né? Porque começo dizendo, porque apresentei um parecer pela ilegalidade e inconstitucionalidade dentro da Comissão de Saúde e também na discussão do mérito, obviamente, né, que nos cabe nessas comissões, e sequer esse parecer foi votado dentro da comissão. Ouso dizer que a ausência de técnicos para assessorar os vereadores na construção dos relatórios e dos pedidos de vistas não só enfraquecem as comissões, como tiram, inclusive, a sua responsabilidade sobre o efeito dos projetos de leis que passam por aqui. Eu quero tratar desse tema com muita tranquilidade, porque o vereador Obadiah sabe muito bem que discordo veementemente do mérito do projeto, respeitamos cada um respeita as suas posições e entendemos que essa discussão ela é quase que, na minha opinião, preciso dizer, eleitoreira nesse período do processo às vésperas da eleição, já que se trata de um projeto de lei que tramitou, inclusive, antes da parada LGBT de Criciúma e agora que tramita depois, mesmo tendo na Assembleia Legislativa o mesmo projeto apresentado pela deputada Ana Campagnolo sido retirado de tramitação. Também é importante dizer que a Justiça de Santa Catarina já tem liberado a participação de crianças e adolescentes em paradas LGBTs com consultas ou não das famílias. O Tribunal de Justiça e os desembargadores do Estado também já decidiram, já é tema vencido na Justiça catarinense. Tratar esse tema à luz dessas decisões judiciais, na minha opinião, é de fato uma decisão eleitoreira. Trata-se de uma discussão de que, nessa Casa Legislativa, nós temos ainda espaços que não são espaços ocupados por servidores públicos concursados, cujo espírito público precisa prevalecer na posição de parecer de legalidade e ilegalidade, feliz ou infelizmente. Entretanto, a gente tem sempre o parecer opinativo da casa. É preciso dizer que o vereador, de fato, fez um substitutivo global, né, que é esse que a gente discute agora, mudou alguns aspectos, inseriu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem quiser entender o que eu estou falando do ponto de vista jurídico, está lá o arquivo, eu poderia ler aqui, mas são 10 páginas que foram rasgadas na Comissão de Saúde, porque não serviram para nada, essa é a verdade, presidente. Então, faço aqui, como fiz na comissão, de fato, minha manifestação de protesto sobre o enfraquecimento das nossas comissões, do ponto de vista de trazer para o debate do plenário conteúdos que estejam puramente comprometidos com aquilo que é dentro da legalidade e da constitucionalidade. Mais tarde a gente vai tratar de um outro assunto que vai na mesma toada que eu vou discutir esse tema. Agora, um projeto cujas decisões já foram superadas pela Justiça catarinense, nitidamente tendo precedente jurídico, onde o jurídico da casa faz um parecer pela legalidade e constitucionalidade, nitidamente tem posições pessoais delimitadas do ponto de vista da subjetividade do que diz respeito à posição jurídica. Então, eu quero fazer o debate aqui, não somente sobre o mérito da proposta, que ela, na minha opinião, parte de uma iniciativa profundamente preconceituosa que estabelece que as paradas do orgulho, Brasil afora, e falando aqui de Santa Catarina, são lugares obscenos que submetem as crianças a exposições sexuais, etc., etc., como consta na justificativa do projeto. Nitidamente, esse mérito precisa ser superado. E nessa casa, na minha opinião, não pode caber preconceito. E é por isso que eu votarei contrário a esse projeto. Sei que muitos dos meus colegas não devem me acompanhar nesse voto, mas gostaria de chamar a atenção para que percebam, vereadores, que essa cidade é composta pela diversidade também. As pessoas pensam diferente, agem diferente. Orientação sexual não é uma coisa que se escolhe. E tenho certeza que se todos os dias
cada LGBT dessa cidade pudesse escolher não ser LGBT, talvez escolhesse, pelo preconceito, pelo ódio, pela exposição às violências. Sabidamente, muitos de vocês conhecem, têm familiares, amigos, amigos dos filhos e filhas de vocês que são LGBTs. Pensem nisso quando encostar a cabeça no travesseiro. Boa noite. O substitutivo do projeto continua em discussão. Com a palavra, o autor do substitutivo, vereador Obadias Benoni. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, meus cumprimentos, cumprimentar os membros da mesa diretora, os nobres vereadores que estão, tem um público legal aqui nos assistindo também, pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Eu não iria me posicionar, já visto que eu já tinha me posicionado algumas sessões atrás, nosso horário político, a respeito das nossas defesas sobre esse projeto de lei, mas algumas situações são colocadas que faz parte mesmo das narrativas e de forma legal, não tem nada ilegal nisso, é um debate, mas a gente precisa deixar muito claro. Primeiro, posição eleitoreira. Essa casa é uma casa de posição. Todos os vereadores têm o seu posicionamento. Nós somos legisladores, somos representantes. Então, acho que nós precisamos mudar na Constituição, em algum lugar que está aí a prerrogativa para a gente fazer lei ou propor um projeto de lei em ano eleitoral. Tem que fechar a porta, porque tudo que se coloca em um ano eleitoral tem essa tona, ou vem nessa linha de proposta eleitoral. Aliás, os 4 anos que a gente trabalha porque nós somos políticos, nós somos aqui porque nós somos eleitos. Então, a proposta em pauta é uma proposta, de fato, daquilo que eu vivo e daquilo que eu prego e daquilo que eu acredito já há muitos anos. Não preciso me justificar para ninguém aqui. E não estou correndo aqui atrás de um território que não está marcado. Eu tenho 40 anos de idade. São 4 décadas vividas. Quem me conhece sabe da minha firmeza. E uma coisa que eu não tenho é medo. Posição. Essa proposta, ela não é uma proposta de forma alguma eleitoreira. Essa proposta é para a gente proteger, de fato, as nossas crianças de uma situação que acontece nessas paradas, que no início, lá atrás, todas as paradas que existem, tem uma causa. Existe uma causa por trás. Só que essas paradas já perdeu a causa há muitos anos, há muito tempo. A busca pelos direitos dessa classe LGBT, que discordo completamente da vereadora que coloca, não existe nenhum tipo de preconceito. São narrativas que são feitas para nos colocar contra as pessoas que têm a sua questão sexual. De forma alguma, como ela bem disse, algum de vocês tem parentes, tem amigos, eu tenho muitos amigos, e que não concorda com o ativismo que se tem lá dentro, a forma de protesto. Que tipo de protesto é esse que você vai numa parada, você tem pessoas seminuas? Que tipo de protesto, de busca por direito, que você vai numa parada como essa, você tem uma intolerância religiosa? E as crianças lá, participando dessa situação que é desconfortável, para mim não usar uma palavra baixa aqui, desconfortável. Então, senhor presidente, nobres vereadores, o intuito, o objetivo e outra, CCJ esteve na mão do vereador Camins, que fez o relatório, que foi o relator, ele pediu algumas semanas para tratar sobre, observar mais o assunto, sempre em comunicação comigo, teve muitas dúvidas, a gente teve conversando várias vezes, e por isso que, com a colocação aqui, que foi colocado antes ou depois da parada, não, ele parou na CCJ porque o relator estava com dúvidas em alguns aspectos, em algumas situações do próprio projeto. Então, senhor presidente, eu peço aos nobres vereadores que votem favorável a esse projeto, que é de muita importância, a gente já debateu ele, já falei aqui sobre ele, e vocês sabem perfeitamente o objetivo real dessa proposta. Obrigado, presidente. O substitutivo global
do projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O presidente não vota, mas se eu pudesse votar, com certeza votaria favorável. Votação encerrada. O substitutivo do PL 36/2024 foi aprovado por 12 votos favoráveis, 2 contra. Foi aprovado, então, substitutivo. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC do Executivo 12/2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar número 450/2021 e dá outras providências. Foram dispensados pareceres de todas as comissões. Em primeira discussão e votação na sessão plenária do dia 29 de julho de 2024, o projeto foi aprovado. Agora o projeto está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em segunda votação. Votação liberada. Votação encerrada. O PLC em segunda votação, 12/2024, foi aprovado por 15 votos favoráveis e 1 contra. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar número PLC-PL 03/2024, de autoria do vereador Zairo José Casagrande, que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 421 da Lei Complementar número 287, de 27 de setembro de 2018, que institui o Código Tributário do município de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou às demais comissões. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação. E a Comissão de Obra opinou pela aprovação. Em primeira discussão e votação na sessão plenária do dia 29 de julho de 2024, o projeto foi aprovado. Agora o projeto está em segunda discussão. A palavra, a vereadora Giovana Zanetti. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Boa tarde, presidente, colegas da mesa, vereadores, ao público que nos assiste aqui em casa. Ontem eu me abstive da votação. Eu, com todo respeito, vereador Zairo, eu acho que de extrema relevância é justa a matéria, é importante que a gente vote essa matéria, mas nós temos um impedimento, que nós estamos no período eleitoral e este projeto não poderia estar na pauta neste momento de período eleitoral. Então, eu sugiro que essa matéria venha em outro momento. Por isso, eu quero já justificar o meu voto. Ontem eu me abstive, hoje vou votar contra o projeto, não pela matéria, mas para me resguardar de outros problemas que podem vir a estar com a gente enquanto vereadores, votarem em benefícios fiscais em momento de período eleitoral. Obrigada. Projeto continua em discussão, em segunda votação. Com a palavra, vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, vou usar só 1 minuto, porque basta 1 minuto. Primeiro, aos 49 do segundo tempo, levantar uma questão dessa é, no mínimo, curioso, né?
A assessoria jurídica, ela normalmente se manifesta dentro dos projetos dos vereadores, não por fora dele, ao final do processo e de forma individualizada. Então, isso eu considero muito irregular nesta casa. Isso aqui é minha conta de energia, vereador Rosenck, eu pago COSIP. Isso aqui é a conta de energia do meu condomínio, paga COSIP. Sou eu que pago o condomínio. Então, estou pagando 2 vezes a mesma contribuição. Vereador Tita, por gentileza, se eu não pagasse nenhuma das duas, nós estaríamos falando de isenção. Isso é vedado, nós aprovarmos um projeto desse. Não estou fazendo isso. Estou corrigindo uma distorção. Em vez de pagar 2 vezes, eu vou continuar pagando. Não se trata de isenção. Isso foi profundamente debatido. Muito curioso e estranho trazer esse assunto, vereador Obadias, aos 49 do segundo tempo. Fica o registro. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, cedida à vereadora Giovana Zanetti. Vereador Zairo, só para lhe dizer que o parecer da casa deu pela ilegalidade. Continua projeto PLC-PL 03-2024, continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondardo. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, assim como meus colegas, hoje, ao longo da tarde, além da informação sobre o parecer da ilegalidade, que já acompanhava o projeto desde o início, porque, para quem não conhece o trâmite jurídico da casa, o trâmite dos projetos, ele passa pelo parecer jurídico inicialmente e depois ele tramita pelas comissões, e aí que são comissões também opinativas, assim como o parecer jurídico também é opinativo, e isso é importante deixar claro. O mérito do projeto certamente é louvável, todos nós aqui temos tranquilidade e, na minha opinião, unanimidade sobre o tema. Entretanto, o próprio professor do seu assessor, Luiz Eduardo Conte, a quem se deve bons acompanhamentos do ponto de vista da justiça eleitoral, do direito eleitoral, também tem dúvidas sobre o quanto que esse projeto pode ter iniciativa que não de início, né, ele nos torne inelegíveis, mas pode acarretar sim em multa caso a justiça entenda isso como uma medida vedada. E é por isso que eu vou me abster dessa votação, vereadores, entendendo que incorrendo o risco de ter algum tipo de retaliação pela justiça eleitoral, dado o momento, votarei dessa forma, como votei a favor ontem, porque sou favorável a este projeto. Portanto, sugiro ao vereador Zairo que retire o projeto e o apresente depois das eleições desse ano. Contará com o apoio, certamente, de todos os colegas vereadores. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Obadias. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, eu já chego subindo falando. Muito boa noite mais uma vez, cumprimentar os nobres vereadores. A gente precisa subir aqui, vereador Zairo, o senhor sabe o tamanho de respeito que eu tenho por Vossa Excelência e concordo plenamente com fazer coro aqui a vereadora Giovana Benedetti, Giovana Mondardo. Acho que todos os vereadores aqui têm essa unanimidade em relação ao projeto. Nós concordamos plenamente. Ficou essa dúvida no ar e, na dúvida, a gente não pode levar adiante. Então, faltam 2 meses para a gente poder passar esse período que nós vamos ter aqui na frente, que eu acho que nem poderíamos falar sobre isso aqui agora, mas vai passar. A sugestão é plausível no sentido de que, na sequência, a gente apresenta esse projeto ainda esse ano. Não é que a gente não queira aprovar. Eu aprovaria agora. Eu também moro em condomínio. Acho que a grande maioria dos vereadores aqui também moram. Eu concordo com 100%, se pudesse 110, eu concordaria. Mas é uma situação que nos impede agora. Então, para que a gente não tenha um problema, vamos corrigir antes, para ninguém aqui dentro ter um problema lá na frente. Mas, lembrando, é uma questão que pode ser, na mão do vereador, tratada pós-eleição. A eleição é dia 6? Dia 7, vereador. Pois não. Uma parte cedida. Presidente, se for possível retirar, vereador Zairo, retire o projeto.
Tenho certeza que vai tramitar a jato nessa casa ainda no mês de outubro, porque é praticamente consenso entre nós que a matéria tem um mérito favorável. Acho que é consenso entre os vereadores. E bobear no dia 7 de outubro, 8 de outubro, a gente consegue trazer ele para plenário, se for possível. Não, 16 dias, tá, ok, para a gente não ter problema ainda, passa pelas comissões, né? Para a gente não ter problema ainda mais. Então, se for possível retirar, Fabiola, vereador Zairo, vamos retirar. Se não for possível retirar, eu até poderia me abster, mas vou votar contra por garantia, para ter a garantia, para ficar ainda mais tranquilo em relação a esse processo. Obrigado, vereador Nicola. Vereador Zairo, esse posicionamento que nós estamos colocando aqui para o senhor, não, tranquilo, a gente vai ver isso já, para depois não cair narrativas lá fora que essa casa foi contra o projeto. Então eu quero que a imprensa ouça-nos agora que essa casa não é contra o projeto. É uma situação que nós vamos voltar. Tá bom? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Zairo, pela compreensão. Projeto continua em discussão. Questão de ordem ao vereador Zairo Casagrande. Senhor presidente, nós temos já, nosso mandato, 160 projetos. Nós não estamos aqui disputando mais um, mais dois, mais três. Eu só gostaria que a assessoria técnica da mesa esclarecesse a todos os vereadores, se é possível, que nós vamos fazer a segunda votação, adiar a segunda votação para quando foi solicitado. Se for possível, tenha a concordância do autor do projeto, porque o objetivo é aprovar o projeto e não criar qualquer situação incômoda para qualquer colega. Questão de ordem, eu gostaria de esclarecimento sobre a possibilidade de adiamento do segundo turno da votação do PLC 3/2024. Vereador Zairo, vossa. Dia 22. Para garantir. Pede o adiamento agora, vereador. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem cedida ao vereador Zairo Casagrande. Tá. Seguindo a orientação da técnica da nossa mesa, senhores vereadores e vereadoras, a sessão está suspensa por 5 Obrigado. minutos para nós resolvermos a situação. Boa. Reaberto os trabalhos, com a palavra, questão de ordem cedida ao vereador Zairo Casagrande. Pelo que eu entendi, os colegas desejam que o projeto seja retirado. É isso? Gostaria de ouvir a opinião dos colegas. É isso que vocês desejam? O projeto é teu, né? Então você que decide. Eu prefiro que seja votado, senhor presidente. Então tá. Então vai para a votação, pessoal. O projeto continua em discussão, não havendo quem... vereador Juarez de Jesus, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Então, da mesma forma, quero ser bem breve na minha fala, votarei contrário, apesar de entender que o mérito do projeto é louvável, mas devido ao momento que nós estamos, eu voto contrário a esse projeto. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada.
Votação, o Manuel Rosengue, não está. Votação encerrada. Projeto PLC-PL, em segunda votação, 03/2024, foi reprovado, né? Por 12 votos contra, 2 a favor. E uma abstenção. Justificativo de voto cedido ao vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, acostumado a votar sempre a favor dos projetos nesta casa, eu me equivoquei na minha votação, o meu voto é contrário. Terminado a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão, que ocorrerá segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024, no horário regimental. Boa noite a todos, shalom a todos.